meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, vamos receber o relicário. Avisa aí Fortaleza todinha, dia 27, vamos celebrar a missa de manhã com o relicário aqui. E depois fica aí para a veneração da comunidade, né? Grande graça, né, que Deus nos deu enquanto paróquia. Eu já disse aqui várias vezes que em 2015 eu estava terminando os estudos em Roma e em janeiro eu fui a Lisieux. Eu já fui a Lisieux umas 3 vezes, onde mora, né? Morava Santa Terezinha, onde está o relicário. E lá eu fiquei rezando na casa que era dela, dos pais dela. Tem uma parte de trás, lá no quintal, tem um banco, fiquei sentado rezando meus textos. Aí me sentindo muito bem, né? Aí é como se Santa Terezinha estivesse falando comigo. Eu não escuto voz não, viu? Não é isso não, mas é como se fosse isso, era uma oração de contemplação. E ela estava falando, só que eu não escutei, né? O que ela estava dizendo? Tu vai ser padre da paróquia Santa Terezinha. Ela já sabia de tudo, né? E eu cheguei em 2015, a primeira reunião foi aqui, 7 de novembro, o Alderi, né? E o Morro Santa Terezinha. E depois paróquia Santa Terezinha, depois de Terezinha já sabia, né? Depois de 1 ano e meio se tornou paróquia Santa Terezinha. Pois bem, a Terezinha que eu me encontrei com ela em 2015, a última vez, agora ela vem nos visitar. E eu vou dizer para ela bem aqui, olha, tu estava certa, viu? Naquele dia a paróquia é tua mesmo. Porra, agora dá um jeito nela, né? Conserta, que está torta ainda por aqui, né? Pois bem, vai ser uma grande graça. Convida aí todo mundo, 27 de abril, tá? A gente vai celebrar uma missa de manhã e receber a relíquia, o relicário. E depois a missa à noite também. O evangelho de hoje é Marcos 6, 30 a 34. Toda essa semana é Marcos. O início do ano é Marcos. Naquele tempo, você já sabe disso, né? O tempo é todo tempo. Hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Os apóstolos reuniram-se com Jesus. Vira mais para cá. E contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus tinha mandado eles em missão. E Jesus nos envia também em missão. Todos nós podemos ser missionários, né? Mas para ser missionário tem que fazer o que Jesus quer, não é o que a gente quer. Tem que anunciar o que Jesus quer. O problema é que hoje tem missionário que anuncia coisa que Jesus não está mandando. Estão inventando coisa que Jesus não está dizendo. Aí inventaram um negócio de uma bênção aí para quem está junto. Eu não dou não. Eu mesmo não dou não. Ou bênção para um par de pares do mesmo sexo, também não dou bênção não. Eu dou bênção individual para qualquer um. A gente dá bênção para qualquer pessoa individual, né? Dá até para carro, para cachorro, para gato, pode abençoar. Mas o casal, pode não. Só se tiver casado na igreja. A gente só abençoa casal casado na igreja. É porque estão anunciando coisa que Jesus não mandou. E aí para conhecer o que Jesus manda, tem que ler o Evangelho, né? Porque como é que você vai conhecer se não ler? Ou ao menos escutar, né? O que é que ele mandou os discípulos anunciarem? Os apóstolos. Mandou pregar o Evangelho, curar, expulsar o demônio. 3 coisas.
Aí eu pergunto, hoje a igreja está fazendo isso? Está anunciando a palavra de Deus? Eu gosto muito de ser fiel à palavra de Deus, eu tenho isso comigo, né? Se a palavra diz isso, eu falo. Se diz o contrário, eu falo. O contrário não vai dizer, porque a palavra não se contradiz, mas se diz outra coisa, eu falo. O importante é ser fiel à palavra. Primeira coisa é anunciar a palavra do jeito que está escrito aqui, não é inventando não. Depois curar, a igreja está curando. Eu não ouço falar de cura, hoje em dia, na igreja assim, mundial, não ouço não, universal. A igreja está expulsando demônio, também não ouço falar não. Então a igreja não está fazendo o que nosso Senhor mandou. É bom reconhecer e começar a fazer. O Senhor mandou os apóstolos para pregar, curar e tirar o demônio. Pronto. A igreja tem que fazer o que hoje? Pregar, curar e tirar o demônio. Pronto. Não tem que inventar mais nada. Tem que estar inventando coisa. Aí também, quando eles foram, eles ficaram cansados. O Evangelho fala disso, eles ficaram cansados. Eles contaram para Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus disse para eles, vinde sozinho, para um lugar deserto e descansar um pouco. Também é bom descansar, mas descansar quem está cansado. Tem gente que não está fazendo nada e está descansando, né? Se não está fazendo nada, vai descansar de quê? Paulo diz, falando para a comunidade dele lá, quem não trabalha não come. Passa o dia sem fazer nada, não vai comer não. Paulo quem disse, né? Então, a gente trabalha como? Rezando, estudando, lendo a palavra de Deus, pregando, aí sim. Porque o serviço de Deus, ele cansa. E se você não sabe, todo padre tem direito a um mês de férias. Eu nunca tirei. Eu fui ordenado há 23 anos. Eu nunca tirei um mês de férias até hoje. Também quando eu tirar é de uma vez. Eu vou tirar uns 10 anos de férias. Nunca tirei, né? Eu tirei 5 dias agora, 5 dias. Os padres aí nas paróquias esse mês, tudo saíram, ficaram de férias, né? A maioria, né? Mas é necessário descansar, né? O que eu tirei ano passado foi um dia na semana, que o bispo já fazia tempo que mandou, né? E nem esse dia na semana eu tirava, eu trabalhava direto, né? É porque eu quero a recompensa de meu Deus, né? Não quero a recompensa humana, mas chega um ponto que a gente se cansa mesmo. E ele mandou eles descansarem, se retirarem. Para descansar é para ficar só, não é para ficar com o celular ligado não, toda hora respondendo. Porque isso não é descanso. Não adianta nada tirar descanso e ficar com o celular ligado direto respondendo. Tem dia que eu não respondo a ninguém não, viu? Vinde sozinhos para um lugar deserto, descansai um pouco. Havia de fato tanta gente, porque tinha muita gente. Quando eles chegaram da missão, ainda tinha gente lá querendo o quê? Ser curada e para tirar o demônio. Se você não parar, as pessoas vêm sempre, né? Tem que chegar um momento que tem que parar. Jesus que mandou descansar, viu? Eles não tinham tempo nem para comer. Está escrito aqui. Foi bem. Aí eles foram com Jesus, atravessaram o lago lá, que é bem grande, passaram de uma margem para outra. É bem grande o lago. Foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Só que a multidão viu, dá para ver, eles estavam de um lado, viram o barco sair, aí foram seguindo o barco pela margem. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Aí saíram de todas as cidades a pé, correram a pé e chegaram do outro lado antes de Jesus no barco. Aí não teve sossego, né? Ao desembarcar do outro lado, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Jesus não tem pena de ninguém não, eu também não tenho não. Eu nunca tive pena de ninguém, nem quero. Pena é as galinhas que vocês matam todo domingo aí para fazer o creme. Espero que tire as penas, né? Fazer creme com pena. Essas penas tiradas, é? Perguntar a Fátima amanhã, viu? Pergunte, viu? Se ela tira as penas para fazer o creme, porque não é possível, né? Outro dia eu me engasguei, eu acho que pegou uma pena de galinha aí que vocês deixaram, né? Porque eu não tenho pena de ninguém não, e não quero ter não. O
Senhor mandou ter pena, seu passarinho. Ele mandou ter compaixão, que não é pena. Vai na rua, vê uma pessoa morrendo, oh, que pena. E daí, se não fez nada, não adianta não. Ele não fez foi nada, não adiantou, essa pena aí não adiantou não. E o que é a compaixão? É aquela história lá do bom samaritano. Para entender a compaixão é só fazer o que ele fez. O homem descia de Jerusalém para Jericó, descia porque Jerusalém ficava no alto. Hoje são dois países, é Israel, Jerusalém e Jericó é Palestina, estão brigando aí. Desde a época do Davi que eles estão brigando aí. São dois países hoje, separados. Última vez que eu estive lá, nem me lembro mais. Foi depois que eu voltei para Fortaleza. Esse homem descia e aí ele foi assaltado por ladrões. Bateram nele, jogaram, deixaram no chão, levaram tudo. Aí passou um sacerdote, viu, foi embora, sacerdote, viu? Depois passou um levita, que é um catequista, viu, foi embora. Aí passou um samaritano, o samaritano era inimigo do judeu, e o homem que estava caído era judeu, então era inimigo dele. Desceu do jumento dele, botou o homem no jumento, levou para estalagem perto, ele não tinha Uber, né, nem moto. Era jumento mesmo, não tinha também UPA, graças a Deus, que às vezes não serve para nada. Aí cuidou das feridas do homem. Ainda pagou o dinheiro, o homem lá ficar cuidando do que estava ferido. Pagou. Ainda voltou para ver se o homem estava curado, ainda pagou de novo. Isso aí é compaixão. Negócio de pena não serve não. Não serve para nada não, negócio de pena. Pois bem, eu vou perguntar agora para vocês. Duas perguntas. Alguém aqui já viu alguém caído na rua? Levanta o braço só para ver. Uma. Todo mundo já viu. Quem não quer levantar o braço porque não quer. Parou o carro, botou o homem dentro do carro, chamou o Uber, levou para o hospital. Você vai responder não. Levou? Pois é, a compaixão é isso. Geralmente a gente vê e diz, não tenho nada a ver com isso. Até é bebo. Não é não? Até é bebo. Sim, que é bebo, não está precisando de ajuda não. Os bebos não precisam de ajuda não. Se for um filho seu que tiver bebo por aí também. Então a compaixão é a gente fazer o bem, mesmo se é para um bebo, para um doido, para qualquer um. E sem querer receber nada em troca, mas é fazer, não é dizer eu estou com pena. Não adianta nada você dizer que está com pena e ir embora. Não adianta coisa nenhuma. Não é cristão. Estou falando para você, para o Papa, para o Bispo, para mim, para todo mundo. Porque a palavra de Deus manda falar. Falando só para vocês duas não, viu? É para todo mundo que eu estou falando. Os outros também não quiseram levantar a mão, mas já viram. Todo mundo já viu gente por aí precisando de ajuda. E muitas vezes a gente não ajudou, né? Mas Jesus ajuda. Ele teve compaixão, porque ele viu que o povo precisava. E compaixão muitas vezes não é dar dinheiro não. Às vezes aqui não tem. Tem a cesta básica, quando não tem é o arroz, feijão. Quando não tem estão fazendo uma quentinha, mas tem café da manhã todo dia para os pobres. Aqui tem. Aumenta o café da manhã. Até uns bichinhos aí quando chegaram aqui era bem magrinho, parecia assim um tio. Todo dia estão tomando café, estão todo parrudão, só com café e pão. Então imagina se a gente desse tudo aqui, né? Não entrava nessa porta de gordo. É uma pequena coisa que você faz, já ajuda. Para aquela família, é uma família de catador. Para aquela família, eles vêm tomar café todo dia aqui. Traz as crianças. Já é alguma coisa. Resolve tudo? Não resolve, mas se cada um fizer um pouco, no final ele resolve sim. O menino desse vai para a escola, depois se forma, vai ser um advogado, vai ser um doutor e vai ajudar a família dele. Então a compaixão é você fazer alguma coisa mesmo. Minha irmã, não é só dizer que está com pena não. O mais difícil é ter compaixão de gente de casa, de dentro de casa. Que é quando a gente tem menos compaixão.
Também compaixão não é passar a mão na cabeça do menino, não, nem na menina. Se está fazendo coisa errada, tem que dizer. Tudo está fazendo errado, tem que dizer. Eu digo. Está errado, tem que falar. Isso é compaixão também, falar a verdade. Porque você está falando a verdade para ajudar a pessoa a sair do erro. Hoje não querem mais educar os meninos, passa a mão na cabeça e deixa fazer o que quer. Está levando seu filho para o inferno. Depois não reclame não. Aconteceu aqui, chegar para mim, a mãe dizer, mas meu filho está assim. Eu perguntei, você educou? Não. Bem feito. Bem feito, eu digo desse jeito. O culpado é a senhora. Aí se levanta com raiva, eu não sei por quê. Eu não gosto de ouvir a verdade. Eduque seu filho, se ele fizer o mal, aí é com ele. E sua filha também. E hoje com 12 anos, de 8 a 12 anos, estão tudo buchudo aí, comprando anticoncepcional. O farmacêutico daqui vem me falar. Eu digo, não venda não. Porque não tem educação em casa. Porque deixa tudo no celular. Tudo é celular. Aí celular tem um bocado de besteira. O celular não educa ninguém não. Vocês estão ouvindo? Ah, tá certo. Não educa ninguém não. Quem educa mesmo é pai e mãe e rezar, estudar e obedecer. E não entrar na onda aí. Esse carnaval vai muita gente entrar na onda, beber, fazer o que não presta. Menino, tem que procurar terminar a faculdade, conseguir um emprego bom, depois vai pensar nesse negócio de casar. Mas não, estão tudo se juntando aí. Pra quê, meu Deus? Aí fica do mesmo jeito que o pai estava, que a mãe estava, ou pior. Olha, eu não programei falar isso não, porque vamos dizer, o padre está falando para mim, eu estou falando para todo mundo. E aí então Jesus teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Hoje nós estamos precisando de pastor, viu? Pastores. Tem um bocado de pastor aí que é mais ou menos, não serve não. O pastor mesmo, como é que eu sei que é um bom pastor? Se ele fala a palavra de Deus e se ele vive, né? Também não é só falar, né? O que eu estou falando tem que viver. Se eu não viver, eu sou um mau pastor, eu sou um mentiroso. Mas pelo menos tem que dizer o que Deus diz. Não estão nem dizendo. E tem que fazer o que está dizendo. Se quiser me vigiar, me vigia. É problema seu. Se quiser o endereço, eu digo depois. É que eu moro, viu? Mas lá tem porteiro, não vai entrar não. Vai entrar tem é zero. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus então ensinava, gostava de ensinar. Esse é o Evangelho. Tem a primeira leitura que vai falar de Salomão. Salomão é o filho do Davi. Semana passada todinha se falou do Davi. Davi foi um grande rei na graça e no pecado. Pecou grandemente Davi. Viu a mulher, gostou da mulher, mandou matar o marido da mulher, deitou com a mulher, primeiro deitou, depois mandou matar o marido da mulher. Nós tudinho aqui, a maioria não vai pecar como Davi. Pode ser um ou outro que faça a mesma coisa, mas Davi fez isso. Ele se arrependeu, Deus perdoou na hora. Perdoou, mas disse o seguinte: o que tu fez vai cair na tua cabeça. Porque o que a gente faz de bem ou de mal, cai na cabeça da gente. O pecado de adultério e o pecado de assassinato nunca vai deixar a tua casa. O profeta botou o dedo nas ventas do Davi e disse. E aconteceu do jeito que o profeta disse. Davi tinha várias mulheres, vários filhos. Era um irmão violentando uma irmã, um irmão matando outro irmão. Teve 2 mortes, 3 mortes e uma violência contra a filha dele. E as mulheres dele também foram todas violentadas. O que ele fez? Fizeram com ele. É bem feito? Mais do que bem feito. Se não pagar aqui, vai pagar depois daqui. Pois bem, agora é o filho dele, Salomão. E também por Salomão reinar, teve um problema também. Como Davi tinha vários filhos, geralmente era o mais velho, que ficava no lugar do pai. Mas ele não escolheu o mais velho. Ele escolheu porque quis esse Salomão, que era filho da mulher que ele tomou do outro. Não o primeiro filho, o segundo, porque o primeiro morreu. 4 mortes, não, 5. Morreu o menino também. Né? Aí nasceu outro. Foi esse aqui. E Davi prometeu o reino para ele.
o mais velho, irmão desse, ficou com raiva. E os dois tinham exército, e os dois tinham sacerdote com eles, e os dois tinham profeta com eles. Formou dois partidos, preparados para a guerra. Guerra entre dois irmãos. Foi quando Salomão foi lá com a mãe dele e disse: bota logo Salomão como rei, senão vai ter uma guerra aqui e vai morrer a gente. Tu não escolheu Salomão? Foi, então pronto. E Davi disse que era Salomão. Foi bem. Quando Salomão foi rei, ele chamou o irmão dele, esse aí que queria o reinado, e disse: olha, o nome dele é Adonias. Adonias, no dia que tu sair da cidade de Jerusalém, tu morre. Disse para o irmão dele. Pode ler, está na Bíblia. E por quê? Porque ele pensava que se ele saísse da cidade ia tramar a derrota do rei Salomão. Aí passou um tempo e depois o Adonias saiu de Jerusalém. Nesse dia o Salomão mandou matar o irmão dele. Está na Bíblia. A Bíblia é cheia dessas histórias. Se pode matar ninguém. No Novo Testamento não tem, mas no Antigo Testamento tem. Para mostrar a vocês que essa história humana, Deus age aí nessa história. Não que ele concorde com tudo isso. E o que Davi fez, ele pagou. Aí, na leitura de hoje, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o povo. Sabedoria que é muito bom para esse governo atual do Brasil, que é um governo mentiroso. Ele prometeu não legalizar o aborto, legalizou em janeiro, esse governo daqui, mentiroso. Quando começaram a dizer que ele era abortista, que ele foi na televisão, não, é sim, e é mentiroso ainda. Aborto hoje no Brasil, antes tinha que provar, só no caso de estupro, né? Tinha que provar que houve, hoje não precisa provar mais nada não. Cada criança abortada, esse presidente é culpado. Eu invoco a justiça de Deus agora contra esse governo. Eu estou invocando a justiça de Deus contra esse governo. Agora, nesse instante. Cada criança que morrer, esse governo é culpado e vai responder. Por aborto. Eu estou invocando a justiça de Deus. No dia do juízo eu vou estar lá, dizendo, fui eu mesmo que invoquei. Então, Deus disse para o Salomão, já que tu pediste sabedoria, eu vou te dar muito mais. Sabedoria o que é? Justiça, para ser um governante justo. Ele foi. Já que tu pediste sabedoria, eu vou te dar glória, poder, riqueza. Porque ele não pediu isso, ele pediu sabedoria. E Salomão foi um bom rei? Não. Também pecou. E pecou pior do que Davi. E pode, pior. Ele pecou contra o primeiro mandamento. Davi pecou contra o sexto. E contra o não matar. Eu não decoro os mandamentos um atrás do outro, não. Vocês decoraram. Né? Esse aqui pecou contra o primeiro. Pecou de idolatria. Ele adorou outros deuses. Ele casou com várias mulheres. E as mulheres adoravam outros deuses. Então, respondeu também. Quando ele morreu, no governo do filho dele, chamado Roboão, o Estado foi dividido, o Estado de Israel. Era um reino só. Foi dividido em dois, reino do norte e reino do sul. Nunca mais se juntou. Pecado, consequência do pecado desse rei. No ano 1000 a.C., nós estamos já em 2000 depois de Cristo. Faz 3000 anos que o Estado, o país deles, foi dividido e nunca mais foi unido de novo, como era antes. Consequência do pecado. Então, meus irmãos, o pecado que a gente faz, paga. Se é rei, paga. Se não é rei, paga. Seja quem for. E é melhor pagar aqui, porque senão vai pagar depois daqui. Vai pagar no purgatório. A Bíblia é cheia dessas histórias, é bom vocês lerem. Para entender que Deus é misericórdia, mas Deus é justiça, Ele julga. Ele não vai deixar sem julgar, nada. Né? Então é bom a gente se preparar para o juízo de Deus, né? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.